A número 1 do mundo tem limites e os assumiu diante de todos. A ginasta dos Estados Unidos, Simone Biles, de 24 anos, abriu mão de disputar o ouro olímpico individual e por equipes para resguardar a saúde mental. A decisão dela joga luz a um desafio constante dos atletas de alto rendimento e que também paira sobre cada um de nós, de forma mais intensa em tempos de pandemia. Um gesto que diz muito. Um ato de muita coragem, né? Porque, veja, ela está lá, ela está sob uma pressão psicológica enorme, né? Carregando o peso de um monte de pessoas, né? Que esperam muito dela dentro de um esporte de altíssima performance, e ela escolhe, com muita coragem, cuidar de si. Levantou uma luz para a necessidade das pessoas olharem para si, para a saúde mental, e terem coragem também de entender, olha, cheguei no meu limite, daqui não dá mais, eu não quero atrapalhar a outra equipe, né, o resto da equipe, porque seria uma competição de equipe que ela participaria. Então, achei de muita coragem e levanta essa luz para a gente cuidar da própria saúde mental. Inclusive, a Simone Biles, além de mulher, ela é negra. E aí tem uma questão a mais aí. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender um recorte que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, compreender como diversas questões identitárias ou com diversas questões dentro das pessoas podem interferir para desfechos em saúde negativos. Uma pessoa mulher, né, ela sofre algumas pressões a mais por ser mulher e elas precisam, às vezes, lutar mais para poder estar iguais. Pessoas negras já sofrem também, muitas vezes, por discriminação, por estigma, por preconceito, e aí isso aumenta a pressão, porque, nossa, tô lá, sou negra, preciso desempenhar, preciso lutar, e que bom que ela pôde dizer não, ó, chegou no meu limite. Tá? Então a gente precisa pensar nesse recorte interseccional, porque isso piora as desfechos de saúde mental. Né? Então a gente tem essa internalização de atitudes sociais negativas que vão fazer com que a pessoa possa ter um desfecho pior. Quais são as etapas necessárias que a gente precisa vencer para chegar num momento como esse e ter a saúde mental não como um obstáculo, mas como uma aliada, né, para aquilo que se quer fazer? É importante pensar, Aldo, que a gente precisa de ansiedade para poder desempenhar. Né? As pessoas falam, eu não quero ter ansiedade, mas a ansiedade ela é necessária. A ansiedade ativa vários circuitos neurais, faz a gente ficar mais esperto para ter um desempenho melhor. Então, a ansiedade é importante. Só que quando a gente tem muita ansiedade, a gente passa a perder desempenho. O que a gente precisa treinar, o que a gente conversa com atletas, precisa lidar com os próprios sabotadores internos. Porque a gente tem, né, uma pessoinha lá dentro da gente falando, ó, não vai dar certo, você vai fracassar, essa é a sua última chance. Conseguir lidar com essas palavras, essas frases que podem vir e que comumente vêm e trabalhar com isso é importantíssimo. Tem um fator que é importante salientar, né? A ausência do público também é uma questão, porque muitas vezes o público ajuda a pessoa a lidar com esse sabotador interno. Então as pessoas vão lá, torcem e estão junto, e aí ela vai e é estimulada por isso. A ausência de público pode ter esse efeito, né? Agora, por outro lado, as redes sociais, um comentário negativo numa rede social pode ter o efeito inverso, né? Exatamente, Aldo. Então, hoje em dia, está todo mundo na internet, está todo mundo nas redes sociais e as pessoas estão em contato mais direto, mais próximo com os atletas. Né? E aí, qualquer coisa, qualquer erro, qualquer deslize vai ser motivo de escrutínio dentro da internet. Então, muitas vezes, vem muitas mensagens de ódio, de raiva, de frustração para esses atletas, o que aumenta também a pressão psicológica para cima deles. A gente, obviamente, está falando de atletas de alto rendimento. Agora, a gente também pode tirar algumas lições práticas para um momento tão desafiador quanto esse da pandemia, num sistema que cobra resultados o tempo todo, né? Tanta gente encarando frustrações e essas vozes internas de sabotagem quando as empresas pedem, né, resultados, a família pede resultados. A gente também tem algo a aprender com isso? Com certeza. A gente tem vivido um momento de pandemia em que as pessoas têm que trabalhar muito, trabalharam mais ainda, porque agora não tem mais tanto esse limite, né, entre casa e trabalho, as pessoas trabalham muitas vezes dentro de casa. Aliado a isso, a gente também tem, né, cada vez mais a ideia de que as pessoas elas só são ou só existem pelo quanto elas produzem. Então, elas precisam produzir cada vez mais para elas poderem existir, para elas serem legitimadas, reconhecidas nessa sociedade. O
que a gente pode aprender, então, com essa decisão de Simone Biles diante dos problemas do cotidiano e dessa cobrança por resultados? Que nós temos limites e que a gente precisa respeitá-los, que a gente precisa ter um equilíbrio na vida, né? Articular e tentar articular trabalho com vida social, com lazer, com esporte, né? Com uma alimentação saudável, com um sono bom. Nós não precisamos conseguir tudo, está tudo bem se você está sofrendo, procure ajuda profissional, tá? Se você estiver achando que você está tendo prejuízo na sua vida, que está difícil de lidar, não tenha preconceitos em relação aos cuidados de saúde mental. A gente encontra muitas pessoas com preconceito, também porque sentem que, se eu vou num psiquiatra, significa que eu fracassei. Não, você vai num psiquiatra, você vai num psicólogo, você vai num profissional de saúde mental porque você está se cuidando, porque você está olhando para si e porque você quer entender o que está acontecendo com você para se ajudar.